então entrarmos nos pormenores da nossa lição de hoje, da lição de número 1, tá ok? Então vamos lá. Nós estamos diante de uma revista cujo tema é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Subtema: como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Aí eu vou te convidar a abrir a sua revista no sumário, por favor. No sumário. Abra para mim no sumário. Observem comigo as lições que serão estudadas ao longo desse trimestre. As lições que serão estudadas ao longo desse trimestre. Acompanhe comigo. Na lição de número 1 aí, estudaremos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, estudaremos a deturpação da doutrina bíblica do pecado, que será uma tentativa, está sendo, na verdade, uma tentativa da visão progressista, da filosofia progressista, do discurso progressista, de desqualificar e, por vezes, taxar como fundamentalista qualquer conceito sobre pecado no que diz respeito ser este assunto um assunto ortodoxo. Então a ideia é desqualificar tudo aquilo que é valor absoluto. E você sabe que o valor absoluto é um contraponto do pecado. Então o que está se propondo? A tornar líquido tudo que seja valor absoluto. E para fazer isso, vai ter que reformular o conceito de pecado. Então, se estamos falando de reformulação de conceito do pecado, perceba que o discurso não é meramente filosófico, ele é também teológico. O que significa dizer que há doutores, há teólogos, há mestres que já estão propondo, isso já há um bom tempo, mas agora isso está de forma mais explícita, propondo a desqualificação do conceito doutrinário de pecado. Tá? Então, haverá uma relativização da matéria que é chamada de hamartiologia. Lição de número 3. O que estudaremos na lição de número 3? Qual o tema da lição? O perigo, está gravando, né? Então deixa eu falar aqui. O perigo do ensino progressista. O perigo do ensino progressista. E o ensino progressista tem um palco de atuação. E um dos grandes palcos de atuação do ensino progressista é a área intelectual. Por esse motivo, a fonte promovedora, né? Ali o ponto promovedor do discurso, do ensino, desse conceito progressista é, via de regra, as universidades. Tá bom? Lição de número 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5. A dessacralização da vida no ventre materno. Pasmem os irmãos, existem cristãos que são favoráveis ao aborto. Pasmem, mas há cristãos que dialogam com o aborto e com os conceitos do aborto. É claro que isso aí é uma doutrina famigerada, a igreja sempre se oporá a isso, mas vale lembrar que, muito embora exista a oposição da igreja, existem aqueles mestres que dialogam com isso, ou aqueles crentes que estão vivendo a sua vida cristã superficial, sem embasamento bíblico, que têm contato com esses conceitos nas faculdades,
faculdades, nas universidades, hoje nas mídias sociais, e que dialogam com a possibilidade, por mais ultrajante que pareça ser essa minha afirmação, mas dialogam com o aborto, tudo bem? Lição de número 5. Lição de número 5, a descaracterização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição 8, transgênero. Olha que vai fumegar isso aqui. Na lição 8, o pau quebra. Transgênero, lição 8 é bambu geme. Transgênero, tá? Por quê? Você tem ensinadores que têm dificuldade em falar sobre isso, por medo de retaliação e etc. Mas a CPAD, na pessoa agora desse escritor, pastor Douglas Batista, resolveu trazer esse assunto, não apenas como trouxeram algumas vezes, no discurso entre jovens e adolescentes, mas trazer isso à baila no ensino adulto. Tá? Trazer isso de forma mais acentuada. Transgênero. Que transrealidade é essa? Tá? Transgênero. Lição de número 9. Uma visão bíblica do corpo. Lição 10, renovação cotidiana do homem interior. Aí aqui os assuntos são mais tranquilos. Lição 11, cultivando a convicção cristã. Lição 12, sendo a igreja do Deus vivo. Lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Tá bom? Então, percebam que a ideia maior é mostrar essas bandeiras e tentar combater essas bandeiras, e aqui estão elencadas algumas, são mais que estas, o número é maior, bandeiras que nesta pós-modernidade, muito embora alguns teóricos já discutem a possibilidade da ultramodernidade, que é a da pós-modernidade, e as bandeiras que são levantadas no discurso, na convivência, nas literaturas, exatamente estas, algumas delas estão aqui, sobre a desconstrução do que é masculino, a desconstrução do que é feminino com a pauta feminista, e isso aqui dá briga em igreja, principalmente daqueles irmãos que passaram por universidade e que seguem essa galera do discurso progressista, não é isso? Os valores familiares estão totalmente invertidos, os papéis domésticos estão totalmente invertidos, e o que existe, na verdade, é uma afronta a tudo que diz respeito a valor fundamental. E qualquer um que se levanta contra a pauta progressista vai ser taxado de algum adjetivo escolhido por eles. Por exemplo, se você é totalmente contrário à pauta LGBTQIA+++++++ arco-íris, você será taxado daquilo que eles quiserem que você seja taxado, ok? E, inclusive, você será colocado no patamar de um criminoso. Ora, deixa eu colocar uma nota recente aqui, já que eu estou introduzindo o assunto. Você está acompanhando o que está acontecendo com o pastor André Valadão? O líder maior da Igreja Batista Lagoinha, pessoas sérias espirituais, que marcaram a história da igreja no Brasil com os seus cursos teológicos. Pastor, a Assembleia de Deus tem pensamento divergente? É muito pouco. É bem periférico as divergências, é bem periféricas, né? É mais, as divergências estão ligadas aos modismos que de tempo em tempo eles, né, acabavam trazendo, praticando e etc. Alguns teóricos que eles se baseiam e que a nossa denominação tenha lá certa contrariedade, vou usar esse termo para não usar o termo repulsa. Agora, naquilo que é chamado de calo duro, não é isso? A parte motriz, principal da teologia, nós não temos muita dificuldade com a Igreja Batista Lagoinha. De sorte que este que eles estão criticando é o líder principal da Igreja Batista Lagoinha hoje no mundo.
ok? E a crítica está, olha onde chegou a baixaria do discurso contrário, mundano, embasado ou sendo levado pelo vento do espírito da Babilônia. Olha onde chegou, a ponto de transformarem as palavras de um pastor no púlpito naquilo que eles querem que ele fala. Então, por quê? A crítica começa quando ele inicia uma série de mensagens contrárias às práticas homoafetivas. Ele e o líder de juventude na América, da igreja dele, começam a pregar sobre isso alguns meses atrás, e dá uma revolução na web. O que eles vão fazer então? Eles vão procurar na fala dele alguma coisa. A prova disso é que ele prega a mensagem num dia, à noite. Prega a mensagem num dia. No outro dia, pela manhã, ao acordar, a web está bombando com uma palavra dele recortada, e não só apenas recortada, mas também modificada. Modificaram a fala dele. Aí você percebe que a igreja está a enfrentar, e eu quero falar isso aqui, irmãos, sem partidarismo. Eu estava dando esse estudo lá na igreja, aí o pessoal falou assim: pastor, então o senhor é de Bolsonaro? Eu falei: eu sou de Jesus. Você vai me ouvir, eu sento o rei em qualquer um deles. É Bolsonaro, é Lula, não estou nem aí, o pau canta, meu negócio é Bíblia. Fui com Bíblia, não tem político guardado debaixo do meu travesseiro, nem escondido dentro do meu guarda-roupa. Se é Lula, toma taca, se é Bolsonaro, toma paulada na cabeça também. Não tenho político, igreja não tem político de estimação. Inclusive, briga entre irmãos de igreja são meras tolices. Crente não deveria assumir posicionamento um tanto quanto idólatra concernente a político nenhum. Quer ver só? Uma mulher me procurou um dia e falou o seguinte: eu percebi na fala do senhor uma vez que o senhor é contra Lula. Eu falei um negócio para o senhor aqui, pastor. Aí ela tentou me comprar, falou assim: tá para sair um dinheiro para mim aí, eu vou colocar o forro na sua igreja. Isso na época lá do forro, lá da igreja, que ia colocar. Aí ela sentou a lenha, numa fala minha, e está falando. Eu estou num gabinete improvisado, de perna cruzada, ouvindo ela. E ela está falando, está garelando, e está falando, e toma ali, e pau na minha cabeça, e toma ali, eu estou ouvindo. Não é que ela terminou, irmã? Terminei. Não, pastor, antes de terminar, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui. Eu estou sentindo no meu coração, está saindo um dinheiro para mim aí, eu vou dar 15 mil para o senhor forrar a igreja todinha, o teto aí para colocar o forro, igual o senhor falou e tal. Eu falei: irmã, eu vou ficar sem forro. Eu falei: como é que é? Eu vou ficar sem forro, irmã. Ela: por quê, pastor? Eu falei assim: primeiro, que nem a senhora, nem ninguém vai dizer o que eu vou falar. Está para nascer alguém que vai bitolar aquilo que eu falo no nome do Senhor, porque eu só falo com embasamento bíblico, ponto 1. 2, o político da senhora, que eu já percebi que a senhora tem partido, vai tomar paulada de mim, quando tiver com o microfone na mão, só vai apanhar com força. Deixa vir uma revista com a Bíblia Unical, falando de política, eu vou bater no Lula, do começo até o fim, nele, na esquerda, na pauta progressista, nos militantes, ele vai apanhar todo mundo. Eu vou: pois bem, então eu só acabo de perder uma membra. Primeiro que não é membra, que não existe membra. É membro. Masculino ou feminino é membro. É mulher, mas é membro, irmã. Primeiro. Segundo, beijo no coração da senhora. Do jeito que eu falei, seja bem-vinda, eu falo, seja bem saída. Aleluia! Meu filho, vocês que estão ouvindo aí na rede social aí, é isso mesmo. Não tem negócio não. É paulada na cabeça. E não tem essa conversa. A igreja precisa se posicionar, com certeza. Inclusive, o terceiro tópico dessa lição é mostrando como a igreja deve se posicionar. Vamos chegar lá. Então, vamos à nossa lição. Já percebeu que a batata hoje é quente, né? Isso. Aí, você já pega esse negocinho, você gosta de Lula, você gosta de Bolsonaro, já vai pegando aqui que eu estou batendo e todo mundo quer saber de nada. E bora. Ninguém mandou me dar o microfone na mão. Tá bom? Isso, menino. Ai, pastor, nossa, eu gostava tanto do senhor, mas se eu falar logo da minha esquerdinha, nossa, pastor, então a garotada estudando, entrando para a faculdade aí, então idiotizando, eles estão muito bom de filosofia, muito bom de sociologia, muito bom de muita coisa, mas ruim de Bíblia. Ruim de Bíblia. E essas misérias estão ocupando os púlpitos da igreja, os cargos da nossa igreja, liderança na igreja, e está fazendo a miséria. Uma miséria. Isso. Então vamos lá. Isso. Então, eu vou continuar aqui.
Ai, se não estivesse gravando, você ia ver que eu não dava nome para os bichos tudinho. Mas deixa eu segurar minha onda um pouquinho aqui, que eu não estou podendo pagar processo agora, não. Isso. Isso. Qual é o tema da lição aí, filho? Olha para a sua lição aí, qual é o tema da lição? A igreja, vamos todos, 1, 2, 3. A igreja... O texto áureo escolhido pelo pastor Douglas Batista, eu quero te deixar claro o seguinte: se você pegar o livro que acompanha a lição, ele vai dar uma síntese sobre o ponto histórico, geográfico da Babilônia. Não é esse o interesse aqui na revista. Inclusive, na introdução da lição que você tem aí, o Dr. Douglas Batista faz questão de falar que não é esse o interesse. Tá? Então, a minha proposta aqui é mostrar-lhes sobre como atua, o que é esse espírito da Babilônia, como atua o espírito da Babilônia, quais são as frentes de atuação do espírito da Babilônia, ok? E também lhes mostrar o seguinte: como a igreja se posiciona à frente, porque a igreja tem que fazer. Ô, irmão, a igreja precisa sair do papel de alguém que apanha o tempo todo. A igreja precisa começar a expor a sua condição de fé, e não vai ser parlamento, não vai ser Senado, não vai ser STF, que vai interferir na liturgia nossa e no conteúdo dos nossos sermão. O sermão do pastor não vai passar no crivo de alguém de um juiz do Supremo Tribunal Federal. Nenhum daqueles homens lá estão, olhe bem o que eu estou dizendo para os irmãos aqui, porque se for para pastor, e vai, tá? Do jeito que está caminhando, vai. Se for para pastor ir para a cadeia, já estão olhando para um aqui que vai viver lá. Porque se a comungação com o mundo vai ser o mecanismo ou a moeda de troca para que haja harmonia, isso não vai acontecer. Pelo menos eu sei e conheço da seriedade de muitos homens de Deus que irão para a cadeia, mas não baterão continência, não irão se envergar ao espírito da Babilônia. Tá para nascer o Nabucodonosor, que é capaz de colocar homem de Deus de joelho. Coloca frouxo. Homem de Deus? Homem de Deus não se curva para Nabucodonosor. Mulheres de Deus não se curvam para Nabucodonosor. Mulheres e homens de Deus estão pautados na palavra. Não tem um discursozinho, mas tem que ter um discurso, pastor, mais inclusivo, um negocinho mais palatável. Evangelho não existe para ser palatável. Evangelho é atravessado na garganta mesmo, porque ele vai mexer na ferida, vai tocar lá no âmago dos nossos pecados. Isso é evangelho é transformação de vida. Tá bom, deixa eu segurar minha onda, porque eu vou nessa pegada assim, daqui a pouco parece que eu estou pregando. Então deixa eu dar uma respirada, vamos lá. O texto áureo escolhido pelo pastor Douglas Batista é Apocalipse capítulo 17. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que está em capítulo 17 de Apocalipse, que existe aí na sua leitura bíblica em classe, está aí na sua leitura bíblica em classe. Do versículo 1 ao versículo 6, é um recorte que o autor está fazendo do capítulo 17. Atenção. O que está descrito neste capítulo não existe ainda, ok? O contexto do capítulo 17 diz respeito à grande tribulação, ponto. Então, o que lá está dentro das premissas pré-milenistas, pré-tribulacionistas, não existe ainda, tudo bem? Então, mas pastor, como é que o pastor Douglas Batista escolhe um texto que ainda não entrou em vigor? Exatamente porque a Bíblia é análoga. E ele está pegando o princípio que lá está, no capítulo 17, e está aplicando dentro de uma perspectiva espiritual. Tudo bem? Então, duas coisas precisam serem ditas aqui em caráter introdutório. Primeira, não estamos falando de Babilônia de uma perspectiva geográfica, não é essa a abordagem. 2, não estamos falando de Babilônia e não estamos usando o termo Babilônia e nenhuma das caracterizações face à luz interpretativa de Apocalipse 17.
O que está sendo feito é sacando a informação que lá está e aplicando como princípio. É isso que está sendo feito pelo pastor Douglas Batista. Tudo bem? Tanto que se você olhar na sua introdução aí, olha para a sua introdução. Ele diz assim, depois do primeiro ponto aí. Por isso, vírgula, convém esclarecer que, nesta lição, não se pretende identificar a Babilônia literal. Ok? Nem listar os eventos da grande tribulação. Nosso objetivo é alertar a igreja acerca de quê? Dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, presente no cenário global em que vivemos. Então, percebeu? Ele está pegando aqueles aspectos lá e está aplicando, porque percebe-se que aquilo que lá está elencado, tratando-se de um período de um cumprimento profético, também está presente hoje. Como que isso é possível? Aí, vamos aí olhando o nosso tópico, os nossos tópicos. Primeiro tópico da sua lição. E eu vou fazer questão de seguir aí à risca, ok? Os tópicos propostos pelo pastor Douglas Batista. Tá bem? Eu só preciso me ater aqui ao tempo. Tópico 1. Vamos falar todos, como que é aula, assim? Vamos falar todos, não vira palestra, ou eu pego uma linha e vira pregação. Vamos todos, vamos ler o tema do tópico 1. 1, 2, 3. Babilônia. Só as irmãs. Quer ver que os homens ganham agora, quer ver só? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas coloquei fé agora nesses nomes agora aqui, hein? Rapaz, agora ficou um negócio bonito. Subtópico 1, a grande prostituta. Aqui, o pastor Douglas Batista vai mostrar e vai começar a tecer comentários alusivos àquele aspecto, aquele espelho, fica melhor assim, que está no capítulo 17. Então vejamos. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Observe. No texto bíblico destacam-se 3 termos gregos, a saber, o termo porné, aí está a sílaba tônica no começo, então é porne, porneo e porneia. O primeiro significa aí prostituta, o segundo, prostituir-se, o terceiro, prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, olhe bem, na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, então esse conceito de prostituta, esse conceito de prostituição religiosa, de prostituição espiritual, não é um conceito que se inicia no Novo Testamento. Esse conceito é um conceito do profetismo bíblico. Nasce esta ideia no profetismo bíblico. E pelo fato do profetismo bíblico ser uma das bases para o apocalipsismo bíblico, você vai encontrar dentro das conotações apocalípticas esse símbolo de prostituição. Mas isso nasce no profetismo. Vejamos. Essas expressões apontam para a idolatria, isto é, prostituição espiritual. Você quer ver um profeta que bateu muito contra a prostituição espiritual? Foi o profeta Jeremias. O autor coloca um versículo aqui, eu poderia citar outros a vocês, mas vamos ficar nesse aqui. Jeremias capítulo 2, versículo 20, eu pedi um irmão para abrir, o diácono Kennedy. Pode ficar sendo o senhor, diácono Kennedy. Aí o microfone fica só com o senhor, tá bom? Isto. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Vocês vão perceber que o profeta, não somente Jeremias, por isso que eu falei o profetismo bíblico, então não somente o Jeremias, mas Jeremias é um profeta que bate muito pesado contra
esse enamoramento espiritual, esse adultério espiritual. Como adultério espiritual? Partindo da premissa de que Israel está casada com Deus. Leia para mim, Jeremias capítulo 2, versículo 20, Diácono Kennedy. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Obrigado. Observem que aqui, em outras traduções, a ideia do namorado. Você anda namorando em tudo quanto é lugar, nos outeiros altos, nos baixos, em tudo quanto é verde, em tudo quanto é árvore, porque aqui fala dos postes ídolos. Vocês estão namorando. Então aqui é uma acusação de que eles estão cometendo um ultraje espiritual, porque há uma aliança com Deus e eles estão fazendo uma aliança, um enamoramento, uma relação, um relacionamento com outras divindades, com outros deuses. Então existe uma acusação pesada. Abro parêntese para afirmar. Todas as vezes que você vê, existem citações indiretas, acabo de me lembrar de uma delas aqui, mas praticamente, então melhor a minha fala, praticamente todas as vezes que você vê os profetas combatendo idolatria, o combate à idolatria ele é feito diretamente ao povo de Deus. Por quê? Porque é a tentativa de Deus de quebrar esse coração prostituto do seu povo. Quando você pega Israel como nação, a instituição tribal de Israel, uma das dificuldades de Israel é exatamente esse abandonar desse outro marido, é esse abandonar desse outro esposo, é o abandonar desse namoradinho de Israel. Claro que estamos falando da perspectiva espiritual. Mas pastor, como assim? Veja bem, o povo de Deus é retirado do Egito, o povo estava alocado nas mediações de Gósen, esse povo sai do Egito, está atrelado ao Moisés. Moisés é o intermediário primário entre Deus e esse povo. Moisés traz a responsabilidade de educar esse povo, etc, etc, etc. Moisés vai ao monte e Moisés tarda, segundo a concepção deles. Por tardar Moisés, o que eles fazem? Eles levantam um bezerro de ouro. Exatamente a prefiguração da divindade que eles cultuavam. Que divindade era essa? A divindade de Gósen era o boi Apis. E eles vão reformular, reestruturar, reconstruir de imediato isso. Deus está libertando o povo, mas o coração do povo está atrelado aos deuses pagãos. É por isso que os profetas batem pesado em relação. Quer ver só? Abra para mim, o Diácono Kennedy, Oséias capítulo 2, versículo 5. Oséias capítulo 2, versículo 5. Enquanto o senhor localiza o texto, o comentarista diz assim: em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Desse modo, ou assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado, atenção, pelo espírito da Babilônia. Então, o espírito da Babilônia representa algumas coisas. Que coisas são essas? Já vamos chegar lá. Leia para mim, por gentileza, Oséias capítulo 2, versículo 5. Porque sua mãe se prostitui, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e minha água, e minha lã. Só pão e água? Dá pão e água, mas o quê? E minha lã. Calma! Como assim? Vou atrás dos meus namorados. Quem são esses namorados aí? São os ídolos, são os deuses. São os deuses pagãos. Por quê? No mundo antigo, as divindades eram regionais. 2, as divindades davam alguma coisa. Você tinha divindade para tudo quanto é gosto.
Aí a acusação aí é exatamente esta: vocês vão atrás dos seus namorados, não é um só, são vários. Vocês se deitam com vários homens, com vários machos, e é de acordo com o gosto de vocês. Se é para água, vocês têm um Deus que vai dar água. Se é para pão, você vai ter a divindade do pão. Se é para uma lã, tem a divindade da lã. Continue. Minha água, minha lã e meu linho e meu óleo. Linho! Eu estou precisando de linho, eu quero linho. Eu tenho a divindade do linho. Vai me dar linho. Mais o quê? Meu óleo. Óleozinho. Até um perfuminho, um negocinho. Continue. E minhas bebidas. E minhas bebidas, minha cachaçada, meu negócio. Ok? Então, obrigado. Percebam que se tem divindade para tudo quanto é gosto. Então, quando Deus vem, Ele vem batendo pesado. Por quê? Porque este coração idólatra, na verdade, é um coração prostituto. Porque se relaciona com Deus e se relaciona com outras divindades. Se relaciona com Deus e se relaciona com outros. Está aliançado com Deus, mas deita-se na cama da idolatria com outro. Isso é muito sério. É por isso que algumas vezes você vai ver Deus falando: eu sou quem dou vocês o que vocês pedem. Fui eu que fiz isso com minha forte mão, com o meu braço poderoso. Por que Deus está falando sobre isso? Porque Ele está mostrando para eles, não são as divindades de vocês. Quer ver só, quando você pega a ideia, o conceito do Deus das mamas, o El Shaddai, você lembra que a ideia de El Shaddai, inclusive quem trabalha com isso é o Shoker, é o Deus das mamas, o conceito de mama, o conceito de seios. Vocês lembram disso, né? Aí, claro que a sua Bíblia traduz como todo-poderoso, mas o conceito primário é a questão dos seios, do amamento. Aí você olha para mim que esse olho de bola é desse tamanho, aí eu vou ter que abrir o texto. Para mim aí. Deixa eu ver se o pastorzinho está bom de cabeça. Gênesis capítulo 49, versículo 24, 25, é uma coisa assim. Deixa eu ficar aqui, está gravando, né? Deixa eu ficar quieto aqui. Gênesis 49, vamos ver se é isso aí. 25. Por gentileza, meu santo, lê para mim. Pelo Deus de teu pai. Pelo Deus de teu pai. O qual te ajudará. O qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso. E pelo El Shaddai. O qual te abençoará. O El Shaddai vai te abençoar como? Com bênçãos dos céus de cima. Com bênção dos céus de cima. Com bênçãos do abismo que está debaixo. Com bênção do abismo que está embaixo. Com bênção dos peitos. Calma! Com bênção de onde? Dos peitos. Dos peitos. E da madre. E da madre. Então El Shaddai vai abençoar com bênção dos peitos e da madre, do ventre. Pastor, explica isso. Pode sentar, obrigado. Explica isso. Observe, não vou explicar esse texto, mas eu estou te apresentando um texto que mostra que é Deus que faz isso. É Deus que amamenta, é Deus que nutre, é Deus que tem aquilo que o povo dele precisa. Então não há motivos para o povo dele prostituir-se espiritualmente. Aí, dito isso, se eu conseguir me fazer entendido, observem, quando você lê o escritor da primeira epístola de João, o texto joanino, epistolar, revela o quê? Ele trabalha com o conceito do espírito do anticristo, a atuação do espírito do anticristo, sendo aquilo que faz oposição à verdade sobre Cristo. Tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 4. Acho que é o versículo 3 do capítulo 4 de 1 de João. Por gentileza, Diácono Kennedy. 1 de João, capítulo 4, acredito que seja o versículo 3. Vamos ver se eu anotei isso aqui em algum lugar para confirmar o texto. Mas é isso mesmo. Lê para mim, por gentileza. 1 de João, capítulo 4, versículo 3, por favor. Então, observe que o pastor Douglas Batista, eu ia falar Claudinei Correia de Andrade, o pastor Douglas Batista está falando do espírito da Babilônia, porque ele está pegando todos aqueles aspectos da Babilônia e está aplicando ao sistema em que vivemos hoje.
Esse sistema que nós vivemos é o mesmo sistema, perceba, é o mesmo sistema que terá a operação do espírito do anticristo. Lê para mim. 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Espírito do Anticristo. Obrigado. Se você ler o capítulo 2, lê para mim, capítulo 2 aí, Diaco Kennedy, versículo 18. João, primeira epístola. Filhinhos, e já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Muitos se têm feito anticristos. Então perceba, obrigado, que existem, quando você pensa nesse espírito do anticristo, há o espírito do anticristo, que é esse fator espiritual no sistema do mundo, e esse sistema, esse espírito, não apenas se manifesta à toa como uma força meramente espiritual, mas existem aqueles que se fazem anticristo. Isso diz respeito a homens que assumem o papel do anticristo. Então perceba, há a dominação espiritual sistêmica do anticristo no mundo, e há aqueles que no mundo estão e que fazem o papel de anticristo. Como é que funciona essa questão de papel do anticristo? O espírito, por isso o nome é anticristo, o espírito do anticristo nada mais é que esse espírito sistêmico que faz oposição a tudo que diz respeito a Cristo e o seu evangelho. Não é só o conceito cristológico, como alguns querem afirmar. Não é só o conceito de que Jesus não é filho de Deus, não, a ideia do teantropos, não é Deus homem, não é só isso. Não é só isso. Não é só a negação da corporeidade de Cristo, não é só isso. O espírito do anticristo faz oposição direta a Cristo, faz oposição direta a Deus e tudo que diz respeito a Ele. Olha como que isso é sério. O apóstolo Paulo já fazia acusações concernentes a isso. Vejamos, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Então meus irmãos, eu estou mostrando a vocês que há um sistema, há um mecanismo de oposição. Esse mecanismo de oposição, esse mecanismo sistêmico espiritual é acusado nas Escrituras. As Escrituras falam sobre ele. Por gentileza, leia o versículo 4 do capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Obrigado. Percebe que essa oposição que o espírito do anticristo, que o anticristo, que esse mecanismo sistêmico espiritual tem, está ligado à questão de culto, está ligado a questões religiosas, mas não só isso, também está ligado a questões econômicas, está ligado a questões culturais, está ligado a questões sociais. Vamos ver isso? Volta à lição aí. Deixa eu dar um retorno aqui, um passinho atrás, para a gente dar um pulo maior. Subtópico 2, a mulher e a besta escarlata. Subtópico 2, a mulher e a besta escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição de quê? De quê? Da grande prostituta. Tá? Ela se veste de púrpura e de escarlata. Por que eu estou lendo aqui? Porque aqui o próprio comentarista vai dar os significados para cada faceta dessa. Se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ó, a luxúria aqui. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o quê? Materialismo e o poder
econômico. Então perceba que o espírito do anticristo, o espírito da Babilônia, trabalha com luxúria, trabalha na égide do materialismo. Parou aí? Não. O cálice em sua mão diz respeito a quê? As abominações. E você sabe que quando a Bíblia fala de abominação, a abominação é um tipo de pecado que o próprio Deus combate. É um pecado que Deus combate diretamente nas partes do Antigo Testamento. Então, quando você ler sobre a abominação, está se referindo a aqueles tipos de pecado que Deus combate diretamente, que é o Torreva. Ok? E as imundícias da sua prostituição, o que representa toda a forma obscena, impura, olha só que imundícia, impura, de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e sua força política. Olha, vê se você consegue lembrar de alguma coisa aqui. Sua força política, eu falo bem rápido, bem forte, política, é isso. A união entre o cavaleiro e a montaria, que no caso aqui a mulher e a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Então, o espírito da Babilônia atua no âmbito religioso, no âmbito político e cultural e no âmbito econômico. E às vezes, no âmbito econômico, está ligado a bandeiras, a discursos politicamente corretos, mas que na verdade ultrajam, em última instância, a grandeza do que é o Evangelho. E a mistura do religioso com isto traz esse tipo de discurso social e integrativo que se tem hoje. Você tem uma pastorada hoje com filosofias e com descrições, com pautas de esquerda, que ultrajam a verdade do Evangelho, mas o discurso é bonito, o discurso é belo. Você pega algumas teologias, olhe bem, você pega o discurso do MI, Missão Integral, dentro da perspectiva protestante, e você acha lindo aquilo, e em certa medida é. O problema é que a continuidade daquelas premissas acabarão em contraponto com o princípio do Evangelho. Em nome da igualdade, se deturpa, inclusive, o papel masculino e feminino. 2, quando você olha para isso, esse discurso, dentro do mundo cristão católico, você vai ver isso na famosa teologia da libertação, que o discurso inicial é até bonito. Aí você vai ver dentro das academias o conceito majoritário de Marx. No Brasil, um grande patrono na educação, na pedagogia, com premissas, com falas importantes, mas com premissas que iriam prejudicar a posteriori. Um grande teórico sobre isso é o Paulo Freire. Pastor, senhor formado em pedagogia, batendo no Paulo Freire? Eu não estou batendo no Paulo Freire. Eu estou falando das premissas do Paulo Freire, das convicções do Paulo Freire. É disso que eu estou dizendo. Eu estou falando para vocês o seguinte: nós estamos em um mundo que está embebedado, olhe bem, obrigado, príncipe, embebedado
dentro da égide econômica, política, cultural, religiosa, com conceitos dominados, impulsionados pelo espírito do anticristo, pelo espírito da Babilônia. Vejamos se isso não é verdade. Vejamos se não é verdade. Tópico 2. Tópico 2. Eu tenho ainda 15 minutos. Tópico 2. O espírito da Babilônia. Agora, o que eu falei, nós vamos colocar isso, descrever isso a partir das falas do pastor Douglas Batista. Eu vou ler alguns textos com os irmãos. Vamos ver se eu vou conseguir ler esse monte de texto que eu separei aqui. Mas vamos lá. Primeiro, se eu me fazer entendido, tá ótimo. Eu consegui me fazer entendido, tá bom. Tópico 2, o espírito da Babilônia. Subtópico 1, no sistema religioso. Então agora, o espírito da Babilônia operando no sistema religioso. Então lembrem-se que o espírito da Babilônia, há um termo que o Douglas Batista, doutor Douglas Batista, pastor Douglas Batista, está utilizando para se referir ao mecanismo sistêmico da atualidade, mas olhando a partir dos aspectos da Babilônia. E o modo com que as escrituras se referem à Babilônia. Agora, irmãos, não é só a Babilônia. Você vai encontrar descrições dessa natureza referindo-se a Nínive, que é uma das cidades-estado que depois acabou virando uma das capitais importantes do Império Assírio. Você vê a mesma menção sobre Roma, quer seja nos textos, até mesmo nos textos apocalípticos não canônicos, você vai encontrar as menções a Roma, ok? No texto apocalíptico canônico também, ok? Algumas acusações que é feita a respeito do sistema econômico, religioso, político, cultural de Roma. Então, a ideia aqui é fazer exatamente acusações não levianas, acusações corretas, ok? No afã de combater o espírito da Babilônia vigente, ok? Ponto de atuação do espírito da Babilônia. Primeiro, o sistema religioso. Pastor, mas sistema religioso? Claro. O senhor está com a sua revista aberta? O microfone está perto do senhor? Leia para mim, eu vou pausando o senhor. Leia para mim. No sistema religioso. Subtópico 1 do tópico 2. Por gentileza, Diácono Kennedy. No sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Se é prostituição, é porque vamos colocar aqui, trocando em miúdos, está pulando a cerca do matrimônio. Que matrimônio é esse? Matrimônio religioso, espiritual, com Deus. Então, existe um aliançamento com Deus, e tudo que sai, olhe bem, e tudo que foge dessa aliança do homem com Deus é prostituição espiritual. Tudo bem? Entendido isso? Continue para mim. Nesse sentido, o culto ao ego torna-se o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Então o quê? Amante de si mesmo, egolatria. Do dinheiro, materialismo. O que mais aí? Dos deleites, hedonismo. Então a egolatria, o materialismo, o hedonismo são bandeiras do sistema mundano. Problema disso é que estas práticas, elas estão se embrenhando no ciclo cristão, no ciclo religioso, no meio do povo de Deus. Continue para mim. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Segura para mim aí. Então perceba que vai ter, se estou falando do espírito da Babilônia num âmbito religioso, você vai ter algumas coisas, dentre elas. Como saber que há a operação do espírito da Babilônia no âmbito religioso? Você vai ter uma frouxidão da moral, um afrouxamento na moral. O conceito de moral não vai ser mais vigente. Lembra que eu falei da tentativa de desqualificar aquilo que é absoluto?
Porque o que é absoluto é estabelecido pela moral. O conceito de moral é um conceito petrificado. Qual é a ideia? É tornar isto que é petrificado líquido. Então vai haver um afrouxamento da moral. Então o crente vai começar a relativizar o pecado. Relativizar a prática errada. Olha que eu estou chegando, hein? Continue. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. Sim. No afã de nós somos povos, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, o capetão do lado, vivendo em amor, uma família, ei, coisa linda, coisa linda. Aí o cantorzão vai lá no centro espírita bater tambor para orixá, para Exu, somos povo. Aí o povo gosta. Aí quando o cantorzão se posiciona, fala, não, estão perseguindo, tadinho dele. Pastor Charlie, mas quem é? Você não tem coragem de falar o nome? Eu falo, o nome dele é Kleber Lucas. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Aí o crentaiado chora, ei, coisa boa. E o cabra lá no centro espírita batendo tambor por orixá, o pau quebrando, o negócio todo. Eita! Eu fui cantar e tal, pastor, isso é intolerância religiosa, isso é intolerante, isso é intolerante. Ele foi lá porque foi uma reconstrução do terreiro, porque não sei o que e tal, discurso. E, cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós sentamos à mesa. Eu gosto de uma fala, nós sentamos à mesa e eu sento à mesa. Eu sento à mesa. Eu não tenho essa dificuldade. Eu sento à mesa. Eu tenho amigos meus de estudos dentro do ponto de vista científico da teologia, que são de terreiro. Igual bater tambor. Aí, ó, pastor, chamava você lá uma hora lá, dá uma fala para nós, porque às vezes nós temos palestras e tal, como a igreja às vezes chama pessoas para dar palestra e tal. Papai, me chama lá, pai, me chama lá. Eu quero um dia que tem muita comida, pai, eu quero um dia que tem comida, e farofa, aquele negócio todo e tal. Dia para ficar, escuro para ficar, né? Vocês só assistindo, não, eu quero lá, chupar uma uva, um negócio, comer uma mexerica, um negócio assim, entendeu? Isso, no dia que tiver banquete, você me chama. Fica me chamando no dia que é só batucada, não, que eu quero ouvir batucada, não. Batucada, já tem na minha igreja. Eu quero, no dia que tiver, o mistério. Aí, rapaz, isso é engraçado demais, rapaz. Nós somos seres humanos que não podemos ser intolerantes, até porque a nossa tolerância, ela é demonstrada quando, a que ponto nós estamos dispostos a chegar quando o contraditório se manifesta. Ok? É isso aí. Agora, você que não pega a água da vizinha, quando descobre que a vizinha gosta de bater um tambor, isso é preconceituoso. Mistura as coisas, não. O que eu estou falando é que os valores da fé cristã estão tornando-se líquido no discurso e em algumas práticas. Estão tornando-se líquido e está sendo introduzido, face a essa liquidez, uma mistura de um conceito de religiões e etc. E está tudo bom, está tudo legal, e ninguém fala sobre isso. Aí, em nome disso, existe um suposto movimento pentecostal, que os seus cultos pentecostais cantam os mesmos corinhos que nós gostamos de cantar nas vigílias, leem a mesma Bíblia que nós lemos, mas lá os homens pegam um monte de tambor, bate tambor, se veste igual pessoas de matriz africana. O rodopio das irmãs é o mesmo rodopio. Isso aí é sincretismo religioso. Nós estamos fora desse negócio. Respeitar religiões é uma coisa, tolerância e intolerância religiosa são outras coisas. Sincretismo religioso é um outro negócio.
Nós precisamos voltar ao princípio límpido, puro do Evangelho. Então, o espírito da Babilônia está atuando no mecanismo, no sistema mundano, no sistema vigente, e esse espírito, dentro do seio religioso, propõe o ecumenismo doutrinário. Continua para mim, Diácono Kennedy, relativismo aí. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Claro, porque para você ser aceito, você vai ter que relativizar a sentença. Claro, eu te respeito do jeito que você é, e você me respeita do jeito que eu sou. Aí, em nome disso, ninguém prega evangelho para ninguém mais, porque ninguém está errado, é o politicamente correto. Eu preciso respeitá-la, eu preciso respeitá-lo, tudo certo. Agora, em nome desse respeito, nós deixamos de nos posicionar, porque a pregação do Evangelho parte da premissa de que a mensagem correta está conosco, e todas e quaisquer mensagens que não sejam a mensagem bíblica do Evangelho estão erradas. Então, por isso que nós evangelizamos budista, nós evangelizamos gente do candomblé, da umbanda, da quimbanda, até católica a gente evangeliza. Agora, em nome do relativismo doutrinário, em nome do ecumenismo doutrinário, o que está sendo feito? Ninguém contrapõe ninguém. Então, nós sentamos à mesa. Eu conversava com um padre amigo meu esse tempo atrás, que me deu a introdução a latim. Nojento, irmão, licença. Isso, daqui um dia eu vou colocar bem assim lá. Eu não vou falar não, que está gravando. Deixa eu continuar aqui, ficar aqui perto, está gravando aqui. Ó. Escuta aqui. Continua lendo, Diabo, porque eu vou nem tocar nesse assunto. Continua lendo. Aí eu falava com o padre do negócio, mas deixa esse negócio para lá. Isso, eu vou complicar, eu não estou podendo pagar processo, nada ultimamente. Mas vai, meu filho, lê para mim aí. Humanismo! O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. Eita, e o que mais? O sincretismo mistura o sagrado e o profano. É a bagaceira total agora. O negócio agora é a bagaceira. O negócio agora está difícil, irmão. Difícil. Você tem tudo, é só colocar gospel na frente, está valendo. Colocou gospel, está valendo. É motel gospel, motel gospel. Estamos querendo inventar agora um motel gospel. Rave gospel. O Dilma falou assim: pastor, você prega num culto para nós? Eu prego. Onde vocês quiserem que eu pregar, eu prego, irmão. Eu só não prego no inferno pregar, porque no inferno não tem jeito, porque o povo está lá. Do contrário, eu prego. Não, pastor, tem um culto lá e tal. E quando o cara falou o jeito do culto, foi, rapaz. Rapaz. Não, pastor, lá vai ter um negocinho assim, uma cervejinha sem álcool. Um cigarrinho de mentira. Aí um monte de jovenzinho de igreja. Começou o culto cantando, lindo, lindo, lindo. Daqui a pouco está todo mundo com um cigarrinho, uma canetinha. Sabe o negócio que o capeta inventou agora? Que isso veio do colo do diabo. Um negocinho desse tamanhozinho assim, ó. Imita o cigarrinho. Cigarro eletrônico. E faz fumaça, o satanás do negócio faz fumaça. O pior que faz fumaça, não é um cigarro de brinquedo. O negócio... Aí, tem uns que tem cheiro, né? Um negocinho, um cheirinho e tal. Rapaz. E o negócio tá, o pau tá quebrando. Tem uma pastorada aí que tava doido para liberar um negócio de cerveja que era do mundo. Como eu falava, pastor, a melhor coisa que fizeram agora foi o negócio de cerveja. Por quê? Rapaz, eu passava na beira da praia. Eu vi aquele povo, eu lembrava da época que eu era da farra, da cachaçada. Eu vi aquele povo para tirar gosto. E aquela cervejinha se espumando. Minha boca chegava a encher d'água assim, rapaz. Pastor, agora inventaram a cerveja sem álcool, que não foi feito para crente. Se a cerveja veio do colo do diabo, igual o senhor falou, a sem álcool veio do colo de Deus. Foi Deus dete. E do colo de Deus o quê, rapaz? Coisa de gente sem vergonha. Isso. Rapaz, você acredita que outro dia, pastor Vanderlei, eu estava pregando num lugar aí, vou falar onde era não, contra o Mé. Contra o Mé.
E olha que eu estava numa igreja evangélica pregando contra o Mé. Contra o Mé. Sentei a ripa no Mé. Acredito que tem um pessoal que ficou com raiva e raparam fora. Vou embora. Pastor antiquado, rapaz novo, estudado, e com discurso conservador desse. Aí eu descobri e voltei para pregar lá. Falei assim, ó, manda recado quem pôr da cachaça. Os cachaceiros, fala com eles, que os beberrão não entrarão no reino de Deus. Pronto, aí isso. Aí fizeram a gravação lá e virou meme lá no meio do povo. Você vê só, eu tenho que pregar, viu que doideira? Eu tenho que ir numa igreja evangélica pregar contra o uso da cachaçada, porque tinha um pessoal que gostava no domingo à tarde, assistindo Domingão do Faustão, belado sem camisa, deitado no sofá, com a verdinha. Qual que é Satanás daquela verdinha? Heineken. Hein? Fala aí que você sabe. Isso, menino! Aquele negócio mesmo. Isso! Fingindo para mim que você não sabe que o nome daquele negócio. Pelo amor de Deus, pai de graça. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ô, gente boa, meu tempo está acabando aqui demais, ó. Nem tenho mais tempo. Agora eu tenho que parar de olhar para o pastor Vanderlei para eu terminar a revista, porque senão... Vamos lá. Diácono Kennedy, vê para mim aí, meu filho. Ai, Jesus Cristo. Lê para mim, subponto 2 aí, no sistema político-cultural. Sistema político-cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como... ele vai mostrar algumas aqui. Ai, papai, segura. Vai, meu filho, leia para mim. Tais como apologia ao aborto. Do aborto, isso, apologia do aborto. Tem crente defendendo aborto. Vai tomar paulada nessa revista. Continua. Ideologia de gênero. Ai, pastor, ele nasceu assim, desde pequenininho. Não vem com essas conversas. Deixa quieto. Isso aqui que for dar aula que se vira. Vai, meu filho. Legalização das drogas. Legalização das drogas. E da prostituição. Continue. Logo, patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. É isso aí. Se você diz que você discorda dessa prática, da ser egoísta, da bagaceira, você é fundamentalista. Você é antiquado, você é retrógrado. Não. Você é bíblico. Doa quem doer, meu filho. Doa quem doer. Meu pastor Charles, meu menino é coisado. Eu me procuro você, pastor, estou com a menina coisada. O que é isso, menina coisada? Minha menina é coisada, pastor, ora. O que eu faço? Minha menina é lésbica e tal. O que eu faço? Eu faço a mesma coisa. Continuo pregando o evangelho, ensinando a Bíblia para ela, e orando e tal. Não tem... Mas pastor, foi assim, o grande problema é o seguinte, ou o crente vira um extremista idiotizado, imbecilizado, atormentador, porque tem crente que é chato. Está gravando aí? Está gravando direitinho aqui, ó. Tem crente que é chato, enjoado, o tempo todo. Jesus não gosta disso, não. Jesus é contra o seu lesbianismo. Jesus não gosta de um homem feminado, não. Ele é evangélico. Tem crente que é chato. Não estou falando de chatice e enjoança, não. Eu estou falando de você se posicionar. Porque, muito embora a Bíblia condena o homossexualismo, a Bíblia diz que Deus converte, restaura, liberta o mais vil pecador. Nós somos contra a cachaçada, mas amamos o cachaceiro. Somos contra a homossexualidade, o homossexualismo, mas amamos homossexuais. Aí é o grande problema. Que em nome de uma fundamentação teológica, nós viramos, quando eu digo nós, é a cristandade, tá, irmão? Não sintam-se ofendidos com a minha fala, pelo amor de Deus. Né? Nós viramos o quê? Meramente acusadores. Aí chega um camaradinha todo rebolando no nosso culto, a camarada senta de aparta, a jovenzinha começa a... Aí o obreiro fica todo coisado, não sabe como é que... Não, para com isso.
O meu sonho, o meu desejo é ver os nossos templos cheios de homossexuais ouvindo a palavra de Deus, travestis, trans, gente com o nariz regaçado na cocaína, mas ouvindo a palavra de Deus, porque se ele ouvir a palavra de Deus vai limpar o coração dele, o evangelho vai transformar o coração petrificado em coração de carne convertido. Igreja não é lugar para homossexual. Onde é lugar para homossexual? Onde que é? É aqui mesmo, irmão. É aqui mesmo, ouvindo a palavra de Deus. O trans tem que vir para cá. Pastor, ele tem que arrancar o peito para vir para cá. Não, ele tem que vir para cá ouvir a palavra de Deus. Ele arranca o peito, aí vai ter que tirar o cabelo lá fora, tira o mega ré para poder vir. Não, vem de mega ré. E que se você ouvir a palavra, o Espírito de Deus vai entrar no coração e vai transformar o pecador. Aí agora acabou aqui a minha aula, tá? Eu vou ler aqui, pode sentar, Diácono Kennedy, obrigado, meu príncipe. Só vou ler para você aqui. 3 meios que o crente pode se opor ao sistema do mundo. 3. Eu estou indo na lição, tá? De acordo com a lição. Eu vou até fechar meu esbocinho aqui. Na lição. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Você sabe que ortodoxia é o crer correto. Mas isso quando você pega o doxia e traz isso de doquel, né? Mas quando você pega a doxia dentro da perspectiva do louvor, ortodoxia é o louvor correto. E existe um fator histórico para isso. Orto, correto, doxia, de doxa, louvor. Por que isso? Porque você havia dificuldade para registrar as coisas. Então eles cantavam a doutrina. O que eles criam, o que nós chamamos de credo, era cantado, para decorar. É por isso que você tem alguns credos cantados, alguns conceitos que eram microcredos da igreja em formato de hinos dentro do Novo Testamento. Só em Paulo você tem 3. Existem outros, mas com mais certeza 3. Isso por quê? Porque era difícil você decorar. Então, cantando era mais fácil. Então, eles cantavam a doutrina. Daí, a ortodoxia virou o quê? O louvor correto. Como o conteúdo era doutrinário, a doutrina correta, até se tornar o modo de crer corretamente. E hoje, ortodoxia é sinônimo de doutrina. Tá? Então, essa é a história etimológica da palavrinha ortodoxia. Agora, não é só ortodoxia. Você precisa também de ortopraxia. Ortodoxia é a doutrina correta, o crer corretamente. A ortopraxia, ortocorreto, praxia de praxis, prática. Ortodoxia, doutrina correta. Ortopraxia, a prática correta. Então não é só crer corretamente. Porque tem gente que sabe, mas não faz. Não é só saber o que é certo e errado. É praticar o certo em detrimento do errado. Você pode dizer amém por isso? Segunda forma de se posicionar: formar o caráter de Cristo. Aí aqui, o comentarista diz o seguinte: para tal façanha, esse caráter do salvo, ele é formado à medida que há nele o desenvolvimento do fruto do Espírito. Então é através do fruto do Espírito que o caráter cristão, o caráter de Cristo, a característica de Cristo é desenvolvida em nós. Então, à medida que o fruto é desenvolvido, o caráter de Cristo é desenvolvido em nós. Então, quanto mais desenvolvimento do fruto do Espírito, mais parecidos com Jesus a gente vai se tornando. Ok? Um outro ponto dentro dessa formação do caráter de Cristo é o andar no Espírito, que é o contraponto do andar na carne. O andar no Espírito é um contraponto do andar na carne. Subtópico 3, para eu encerrar, meu tempo foi. Subtópico 3, guardar a volta de Cristo. Então, 3, a posição da igreja deve ser: primeiro, não negociar a ortodoxia. Viver na ortodoxia é ortopraxia. Terceiro, é claro que aqui existiam alguns pontos para nós abordar, mas eu estou fugindo disso. Terceiro, formar o caráter de Cristo em nós, através do desenvolvimento do fruto dos. Eu falei dos, mas é do
do fruto do Espírito em nós. Segundo subponto aqui, andarmos no Espírito, isto é, sermos controlados, governados pelo Espírito. Quando assim fazemos, Cristo aparece em nós. Tá? Então, quanto menos carnalidade, maior será a espiritualidade. E por último, e não menos importante, guardarmos a volta de Cristo. E como é que se guarda a volta de Cristo? A partir de dois prismas importantes. Prisma de número 1, através da vigilância. Prisma de número 2, através da santificação. Amém, gente boa? Queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Tive que dar uma aula bem rápida aí, né? Mas que Deus abençoe todos de forma especial. Entendamos o seguinte: nós precisamos, quanto igreja, nos posicionar, tá bem? Precisa haver um posicionamento nosso como cristão. Está na hora da igreja parar de apanhar e começar a contra-atacar dentro desse mecanismo, ou dentro disso que a Bíblia chama de a milícia, a boa milícia. Tá? Nós estamos em uma guerra, e a nossa guerra está dentro da perspectiva espiritual, contra as trevas, e também está dentro da perspectiva ideológica. Não nos iludamos concernente a isso. Os demônios estão no mundo espiritual, mas as suas obras são manifestadas no mundo físico. Por isso que nós, no mundo físico, precisamos lutar contra essas obras, contra essas atividades de Satanás. Não ignoramos seus ardis. Irmãos, enquanto igreja, nós precisamos sair, repito, do papel de quem defende e começarmos a contra-atacar. Já passou da hora da igreja se posicionar. Daí, a minha palavra aos jovens que aqui estivessem: crescimento intelectual. Não tem como combater ideologia de gênero, não tem como combater nenhuma dessas perspectivas feministas, a desconstrução da masculinidade sem conhecimento, sem informação. Aqui não é apenas joelho no chão. Aqui um debate vai ter que ocorrer dentro do campo das ideias. Daí a importância da igreja se posicionar dentro da égide parlamentar, dentro da questão política. Temos homens de Deus, mulheres de Deus trabalhando contra as investidas do maligno, e também em cima dos púlpitos, os nossos pastores permanecendo, fazendo o que sempre fizeram, pregando a palavra de Deus e batendo contra o pecado. E nós, como igreja, nos bastidores, fazendo a extensão daquilo que nós aprendemos a partir do altar, combatendo contra as ações diabólicas. O diabo não brinca de ser diabo. A Babilônia está aí. A gente decide se vai ficar de joelho ou de pé. Obrigado, meu chefe.